Olá a todos, meu nome é professor André Prudente Edini, sou professor de diversos cursos aqui dos cursos Adverum e do Grupo CERS. Sou professor dos cursos de segunda fase, direcionados à resolução de peças práticas, e também de fase oral, terceira fase do nosso concurso de cartório, de primeira fase, e sou também coach. Eu sou, além de tudo, tabelião de notas e registrador civil de pessoas naturais no estado de São Paulo, e já fui registrador civil de pessoas naturais e tabelião de notas também no estado do Pará. Estou já há algum tempo aqui nos cursos Adverum e considero o melhor curso do mercado. E vocês vão ver ao longo deste vídeo, ao longo desta aula, o motivo de eu considerar os cursos Adverum tão diferenciados assim. Já deixo desde já meu e-mail, meu contato à disposição para vocês. Se alguém tiver algum tipo de dúvida, andreprudente@hotmail.com ou diretamente nos canais Adverum, podem tentar falar comigo, falar diretamente com o suporte, que eles passarão as dúvidas de vocês também, tá bom? E é uma honra estar novamente aqui em um curso Adverum e estar diante de vocês, alunos que já fizeram uma escolha de se superar. Estar no curso Adverum é escolher se superar, é escolher ter um diferencial. Eu vou falar um pouquinho para vocês aqui acerca de resolução de provas de segunda fase. O que eu quero dizer com isso? Qual deve ser a estratégia de vocês durante uma prova de segunda fase? Não apenas naquele momento da resolução da prova, como também nessa preparação, para que no momento da prova você saiba o que fazer, qual a melhor estratégia a seguir. Então, qual que é a diferença entre as segundas fases? Em geral, nós costumamos ter sempre peças práticas. Então, vocês vão ver, eu trouxe aqui um pequeno apanhado de algumas provas e vou mostrar para vocês como responder essas questões, como gerenciar o tempo entre essas questões, qual o valor, a porcentagem de questões, dissertações, peças práticas. E a melhor maneira de se preparar, na minha opinião, é você simular este momento de segunda fase. Porque, vejam bem, quando nós estudamos para uma primeira fase, nós temos de forma muito clara que a preparação para uma primeira fase, ela exige leitura de lei seca, a realização de exercícios objetivos e o manejo do tempo. Não foge tanto disso. A matéria nos cursos de cartório, nos concursos de cartório, costuma ser muito parelha, ainda que os estados tenham diferentes códigos de normas, a forma de realização das provas de primeira fase é muito semelhante, ao passo que, na segunda fase, há diferentes tipos de estruturas. Então, em algumas provas, por exemplo, banca IESES, ela tem um menor número de linhas, um tempo, às vezes, até maior, pela escassez de linhas, ao passo que, em provas VUNESP, como nós vimos recentemente no Rio Grande do Sul e em São Paulo, por mais que você tenha de 4 a 5 horas, esse tempo não é suficiente para a realização de toda a sua pesquisa, já que você tem o acesso ao material, realização de toda a sua prova e uma possível revisão. Você não tem tempo de tudo isso, como você tem, por exemplo, em uma prova IESES. Então, como se preparar para isso? Já que você tem o material à sua disposição, você não tem essa necessidade de decoreba de lei, como nós costumamos chamar. Justamente para isso que nós pretendemos passar essas estratégias para vocês. E por isso considero tão importante a realização dos simulados, porque não basta o conhecimento jurídico. É necessário para que se realize uma boa segunda fase, uma boa caligrafia, uma boa escrita, a organização do conteúdo, a administração do tempo. É necessário que você saiba de antemão o que o seu edital exige. Então, você precisa conhecer a extensão e complexidade da prova. E a melhor forma de simular isso é realizar exercícios no exato perfil da prova. Isso não é necessário, é essencial, é o grande diferencial, é o que faz a diferença entre uma nota mediana e uma nota excepcional. O que nós sabemos que nos concursos de cartório é imprescindível para que se escolha um cartório da forma que você sonha, da forma que você de fato quer. Aqui nos simulados Adverum, nós simulamos formato, tempo e a exata realização das condições da prova. Replicamos essas reais situações. Isso ajuda até mesmo no preparo emocional, para que o seu nervosismo
não seja um obstáculo no momento da prova. Nós treinamos já toda essa preparação emocional, a escrita, a caligrafia, o tempo e o espaço. Todo esse emaranhado de pequenos detalhes que fazem parte da sua prova, aqui serão simulados, treinados, até que você passe a encará-los de forma natural. Vou falar um pouquinho, antes de entrarmos um pouquinho mais nos simulados Adverum, fazer um comentário sobre os possíveis formatos de prova discursiva. E aqui eu trouxe para vocês o formato das últimas provas que nós tivemos, tá? Vejam que nós tivemos. O que pode acontecer na prova prática? Ela sempre tem uma peça prática. Pode até ser que algum edital não cobre, mas ao menos de 7, 8 anos para cá, todas as provas cobraram uma peça prática, seja uma peça notarial, uma escritura pública, uma ata notarial, uma procuração, algo assim, ou uma peça de registro. Tivemos um caso no Paraná há alguns anos que houve uma cobrança de registro, de um recibo, mas também foi considerado uma peça prática. Então, sempre algum tipo de peça relacionada a notas ou a registro. Vejam que as últimas provas que nós tivemos de cartório. Em São Paulo, nós tivemos uma peça valendo 4 pontos, ou seja, 40% da segunda fase, uma dissertação também valendo 4 pontos e 2 questões valendo 1 ponto cada. No Rio Grande do Sul, nós tivemos 2 peças valendo 3 pontos cada e 4 questões valendo 1 ponto cada. Essas 2 últimas provas, São Paulo e Rio Grande do Sul, foram banca VUNESP, onde a quantidade de linhas é muito grande. Cada peça, na verdade, engloba mais de uma peça. É chamado uma peça, pois é uma questão de peça prática, mas são necessários várias pequenas peças. Então, em São Paulo, por exemplo, é necessário, às vezes, primeiro um registro, depois uma verbação, depois algum tipo de anotação, acaba sendo um emaranhado de peças e mais as justificativas. Então, esses 4 pontos acabam ocupando às vezes 100 e 120 linhas, e a dissertação também, em geral, com 120 linhas. Em Minas Gerais, Banca Consulplan é a que tem feito todas as provas de Minas Gerais e que, nessas últimas provas todas, tem cobrado uma peça valendo 3 pontos, uma dissertação valendo 3 pontos e 4 questões valendo 1 ponto cada. Eles costumam dar 60 linhas para a peça, 60 linhas para a dissertação e 15 linhas para cada questão. Quando nós pensamos em Minas Gerais, as questões valem 4 pontos, 40% da prova, tendo um total de 60 linhas, enquanto a peça também com 60 linhas e a dissertação com 60 linhas valem um pouco menos. A gente vê que já tem uma certa diferença na preparação de Minas, tá? Tanto na preparação dos estudos, quanto na estratégia de realização de prova. Paraná foi uma banca própria, banca da própria federal, da Universidade Federal do Paraná. Tivemos uma peça valendo 4 pontos, uma dissertação valendo 3 pontos e 3 questões valendo 1 ponto cada. No Ceará, nós tivemos uma peça valendo 3 pontos, uma dissertação também valendo 3 pontos e 4 questões valendo 1 ponto cada. Essa foi banca IESES, então naquele formato que eu comentei anteriormente. Você tem menos linhas, são questões um pouco menos densas e você consegue fazer um melhor uso do tempo. Enquanto bancas como VUNESP, Consulplan, que eu mencionei anteriormente, você tem menos tempo, você precisa fazer uma prova um pouco mais acelerada. Você acaba tendo um pouco menos tempo de pesquisa, revisão, muita gente não consegue terminar a prova, então o tempo se torna um grande desafio, ao contrário das provas da banca IESES. No Distrito Federal, banca CESP, tivemos uma peça valendo 4 pontos, uma dissertação valendo 4 pontos e 2 questões valendo 1 ponto cada. O que eu queria que vocês entendessem é que, em geral, então sempre nós temos uma peça, é necessário o treino dessa peça. No Rio Grande do Sul tivemos 2, e não uma peça e uma dissertação, mas sempre com esse tipo de formato. Essas provas, elas variam de 4 a 5 horas. A prova de Santa Catarina, havia a previsão no edital, a primeira fase foi anulada, então nós não sabemos ainda como será de fato a segunda fase, mas havia a previsão editalícia de 6 horas de resolução desta segunda fase. Em geral, nós temos de 4 a 5 horas, tá bom, pessoal? E como eu mencionei, na quantidade de linhas de São Paulo, Rio Grande do Sul, nas provas de Minas Gerais da banca Consulplan, essas 4, 5 horas acabam
sendo muito apertadas, é um tempo muito exíguo, por isso essa necessidade de preparação. Você tem que treinar de forma a conseguir utilizar o seu espaço e o seu tempo da melhor forma possível, para que você consiga extrair a máxima qualidade. Não adianta nada você ter todo o conhecimento jurídico e não conseguir passá-lo ao examinador. Não adianta nada você ter pensado que algo era óbvio, não ter colocado na sua prova e no espelho de correção, aquele algo que você considerou óbvio, valia uma quantidade considerável de pontos. Lembrando que, em diversos desses estados, essas 4 a 5 horas são o tempo de realização de prova. Por se tratar de uma segunda fase em que é possível a consulta ao material, a legislação seca, a legislação não comentada, há anteriormente ou mesmo durante a prova a verificação deste material por parte dos fiscais. O que acontece? Esse tempo de prova de realização, que na verdade você vai ter 4, 5 horas, ele pode se estender para 8, 9, 10 horas. Então é necessário também que você vá já preparado, que você vá calmo, que você leve água, alguma comida mais leve, que você faça uma alimentação adequada antes. No Ceará, por exemplo, nós tivemos mais de 8 horas entre a entrada no local de prova e a liberação dos alunos ao final. Teve gente, inclusive, que perdeu o voo, porque havia comprado o voo de volta para as suas cidades para o mesmo dia. Esta preparação é muito importante. Você precisa ter isso em mente, porque senão você vai estar realizando a sua prova, um dos dias mais importantes de sua vida, pensando no horário do seu voo. A gente sempre indica que, claro, para quem tiver condições para isso, condições financeiras, de tempo, para que deixe para voltar no dia seguinte à prova, para que você não fique se preocupando com isso, tá? Nós nunca tivemos, na história dos concursos de cartório, ao menos até onde eu tenho conhecimento, como eu mencionei, de pelo menos 10 anos para cá, de uma prova que se estendesse por mais de um dia. Em geral, não há essa divisão em mais de um dia. É sempre um dia só, mas, como eu mencionei, pode demorar muito, como foi o caso do Ceará e na prova do Rio de Janeiro também, tá, gente? Como eu mencionei para vocês, então, há uma variação muito grande de quantidade de linhas e do tempo de realização da prova, porque uma prova em que você vai escrever 400 linhas em 5 horas é muito mais puxado, como uma prova VUNESP, é muito mais puxado do que uma prova como IESES, que você vai escrever no máximo ali 200 linhas em questões um pouco menos densas, um pouco menos complexas. Tá bom, gente? E aí, a gente entra, além de toda essa parte de preparação que eu mencionei para vocês, como que você deve iniciar a sua prova, como que você deve começar a realizar. Tem duas possibilidades. Há aqueles que preferem ir lendo uma questão por vez, né? Questão, eu digo de forma ampla, tá? Considerando ou a peça, ou a dissertação, ou cada uma das questões, que prefere já ler e realizar diretamente aquela questão. Particularmente, eu prefiro uma primeira leitura geral da sua prova, mas eu não gosto daquele tipo de leitura em que você passa por tudo sem fazer nenhum tipo de anotação. Por quê? Como eu mencionei, o tempo é muito importante. Então, eu acho que o ideal é que esta primeira leitura já seja realizada com anotações, com grifos, para que você possa ir sublinhando aquilo que lhe parecer importante. E na parte do rascunho, vá iniciando um pequeno esqueleto. Nas provas de cartório, a não ser que você tenha uma escrita muito, muito rápida e uma letra que não seja prejudicada com isso, em geral, como eu mencionei, o tempo é escasso. Então, não adianta você achar que você pode fazer um rascunho completo da peça para depois passar a limpo. Não dá tempo. Nem da dissertação, nem das questões. Então, o indicado é sempre fazer esses grifos nos enunciados, montar um esqueleto no rascunho e, a partir desse seu esqueleto pronto, você começar a fazer as respostas. Voltando, então, por que eu prefiro a estratégia de uma leitura geral, já sublinhando e anotando algumas palavras que você considere chave para o seu esqueleto, para que depois você foque em cada questão. Por quê? Hoje nós temos uma multidisciplinaridade muito grande. Na maioria das vezes, pelo que nós temos visto, pela experiência que temos tido, a peça, a dissertação,
E as questões, elas podem ter algum tipo de conexão, elas podem ter algum tipo de diálogo. Então, se você leu em uma determinada questão algo e ficou em dúvida, mas quando você fez a leitura da peça, você teve um insight, você se lembrou de algo relativo àquela questão, você pode muito bem voltar e colocar naquele esqueleto. Para isso que eu considero essa primeira leitura tão importante. Mas tem um porém, né? Eu sempre gosto também de frisar, se você é uma pessoa que se você estiver lendo uma questão e você vai ficar pensando em outra, você vai ter muita falta de atenção, você não vai conseguir se concentrar, aí eu sugiro essa primeira leitura de forma um pouquinho mais aprofundada, mas que você não inicie a resposta de nenhuma questão, faça esse esqueleto, mas que depois você comece em cada questão, em cada enunciado e não vá para as outras. Você pode até fazer algum tipo de rascunho naquela própria questão. Depois anotar, por exemplo, você está fazendo uma peça, mas você lembrou algo da questão 3, você anota ali embaixo. Depois voltar para a questão 3, o tópico doação, por exemplo. Estou inventando algo aqui só para ilustrar, tá? Isso depende muito do perfil da pessoa, mas o que nós temos visto é que essa primeira leitura, já anotando, sublinhando aquilo que te parece importante e montando um esqueleto, acaba sendo uma grande vantagem em termos desses insights, da construção inicial da sua resposta, da sua estrutura de resposta e principalmente de tempo. Você acaba ganhando muito tempo com essa estratégia. Passada essa parte inicial, muitos alunos nos perguntam, é mais estratégico começar pela peça ou pela dissertação? E, nesse sentido, eu tenho seguido as recomendações do professor Lucas Fujik, nosso colega aqui, um gênio, uma fera, verdadeira referência do direito notarial registral, e ele entende que o ideal é sempre que se inicie pela peça. Por quê? A peça é o mais específico que você tem dentro de um concurso de cartório. Então, ela que é o grande diferencial, ela que demanda mais tempo, principalmente para aqueles que não são da área, a peça ela demanda muito mais energia, muito mais tempo, e você não vai conseguir resolver se você tiver pouco tempo. Então, vamos imaginar uma prova de 4 horas. Você gastou ali 20, 30 minutinhos, para fazer a sua primeira leitura, seu primeiro esqueleto, algumas anotações, e começou a resolução. Vamos supor que nessas 3 horas e meia, você começa pela dissertação e pelas questões. Se você gastar 1 hora e meia em cada, você ficou só com meia hora para a peça. Ou seja, meia hora é muito pouco tempo para que você possa se atentar a todas as formalidades de uma peça. Cabeçalho, assinaturas ao final, a parte material que vai ser necessária naquela peça. É uma construção muito grande, é uma complexidade que a peça te exige, que a dissertação e as questões não necessariamente vão te tomar tanto tempo. Então, vamos supor que você inverteu, você começou de fato pela peça. Por mais que você utilize mais do que essa 1 hora e meia, você se perdeu um pouquinho ali no tempo. Você gastou 2 horas na sua peça e meia hora naquela primeira leitura. Ainda que você tenha 1 hora e meia, você consegue se virar na dissertação e nas questões, se você já tiver esse esqueletinho. A peça, se você for tentar fazer uma peça com tempo muito exíguo, você vai acabar deixando passar muitos detalhes que fazem a diferença entre uma nota mediana e uma nota excepcional. Ao passo que, nas questões e na dissertação, como nós somos acostumados desde cedo a realizar provas escritas, dissertativas, né? Lembra lá do colégio, da faculdade, nós sempre tivemos esse costume. E a peça não, a peça é muito específica da nossa área de cartórios. Então, é necessário que você vá criando uma intimidade com a peça e que você foque o início da sua prova, que é quando você está mais ligado, na peça, porque a dissertação e as questões você conseguirá fazer de forma um pouquinho mais automática, tá? E aí eu volto naquela questão, né? Faz sentido alternar? Você está lá fazendo a peça, para e faz a questão? Particularmente, não gosto tanto dessa estratégia, a não ser para esses insights, a não ser para esses pequenos gatilhos de memória que você tiver, porque senão eu acredito que você pode muito bem perder o foco e acabar se autodesestabilizando em um momento que já é bastante tenso, bastante nervoso, né? Nós temos que buscar evitar
esses obstáculos emocionais, tá bom, pessoal? E aí a gente chega numa parte aí praticamente final da nossa estratégia de realização de provas. Qual que é a divisão ideal de tempo por parte da prova? É claro que, assim, como eu mencionei, para quem não é da área, a peça acaba demandando um pouquinho mais de tempo, justamente pelo fato de não termos tanta intimidade com ela. Porém, de forma geral, eu gosto muito da divisão por custo-benefício. O que significa essa divisão por custo-benefício? Que aquilo que menos linhas derem mais pontos é o que eu mais vou me dedicar. Então, vamos voltar àquele exemplo de Minas Gerais. Nós temos 4 questões com 15 linhas cada, valendo 1 ponto cada. Ou seja, nós temos 40% da prova em 60 linhas. Ao passo que as peças e a dissertação também possuem 60 linhas cada, porém, cada uma valendo 3 pontos. Ou seja, no caso de Minas Gerais, o grande diferencial reside nas questões. Por quê? A peça, como ela vale 3 pontos, há uma possibilidade maior das notas ficarem muito próximas. Continua a estratégia de você iniciar pela peça, tá, pessoal? A única coisa é que eu entendo que o tempo que você vai deixar para a peça vai ser um pouco menor do que em outros casos, em que a peça vale mais, em que o custo-benefício por linhas da peça ou da dissertação seria maior. Então, voltando aqui ao exemplo de Minas Gerais, vamos imaginar, então, 4 horas para 4 questões, uma peça e uma dissertação. Vamos tirar aí 20, 30 minutinhos dessa leitura e esqueleto inicial. Então, você teria 3 horas e meia. Na minha visão, o ideal seria, portanto, deixar 1 hora para a peça, 1 hora para a dissertação e 1 hora e meia para as questões. Caso você perceba que as questões não são assim tão complexas, que você vai conseguir realizar em menos tempo, que é o que geralmente ocorre, a gente acaba demandando um pouquinho mais de tempo para a peça, como eu mencionei, e às vezes para a dissertação. Significa que, na verdade, você está ganhando o tempo justamente para a peça e para a dissertação. Então, ali naquela leitura inicial, naquela pesquisa inicial, naquela consulta ao seu material, você já percebeu que você vai tirar de letra aquelas questões. Mesmo assim, você vai aprofundar essas questões para que elas sejam o seu diferencial. Como eu mencionei, você vai ter um melhor custo-benefício. E esse custo-benefício pode fazer a diferença entre uma nota mediana e uma nota excepcional. Tá bom? Acho que ficou mais ou menos clara essa questão do custo-benefício, mas daí eu trago mais 2 exemplos para vocês. Em São Paulo, em geral, as peças são muito, muito complexas. Então, historicamente, em São Paulo, quem acerta a peça acaba sendo aprovado. Porém, as notas são muito próximas da peça. Não há uma cobrança tão grande com relação à formalidade, mas sim ao conhecimento material. O que eu quero dizer com isso? São Paulo, a Banca Vunesp, ela não se preocupa tanto, por exemplo, se você colocou o brasão, se era necessário, né? No caso de São Paulo não é, mas estou só dando um exemplo aqui de uma formalidade. Ela não se preocupa, por exemplo, se você colocou assinatura uma embaixo da outra, se você colocou os emolumentos após o Doufel, antes, enfim, questões meramente formais e de estrutura. Ela se preocupa muito mais com os institutos materiais. O que eu quero dizer? Se é, por exemplo, uma escritura de doação, a peça, São Paulo vai questionar se você tem o conhecimento de tudo que seja a doação. Então, por exemplo, a impossibilidade de uma doação universal, o imposto relativo à doação, ou seja, todas as questões materiais atinentes àquele instituto. Acaba sendo mais importante, ao contrário de uma prova IESES, que a gente vai comentar daqui a pouquinho, tá? Então, em São Paulo, como quem tem esse conhecimento material e consegue colocar isso nas justificativas, já que São Paulo tem a possibilidade, além da peça, das justificativas, o que acaba sendo o grande diferencial? A dissertação. A dissertação acaba separando notas medianas de notas excepcionais. Então, me parece que nas provas de São Paulo, a dissertação ela merece um foco um pouquinho maior. Se em outras provas, por exemplo, você ia deixar 45 minutos para a sua dissertação, em São Paulo, talvez o ideal seja colocar 1 horinha para isso, para que você tente galgar mais pontos e se diferenciar dos seus concorrentes, tá bom? Já nas provas IESES,
que tem, como eu mencionei, uma densidade, uma complexidade material menores, a peça tem uma cobrança muito exagerada da parte formal, da parte estrutural. Então, em provas e IESs, particularmente, eu acho que uma estratégia melhor é que você foque um pouco mais de tempo para a resolução da peça. Acaba sendo o diferencial de notas medianas e notas excepcionais. Vocês estão vendo que há diferentes estratégias entre as diversas provas, entre os diversos tipos de preparação e de realização de prova. Então, por que eu considero o curso Adverum o grande diferencial para a sua preparação e o melhor curso do mercado para preparação para concursos de cartório? Porque aqui nós temos professores da área que têm experiência na área, nos concursos e na preparação estratégica. Então, se nós estamos tratando de uma banca IESES, nós temos os simulados exatamente daquela forma que será cobrado no dia. Como eu mencionei, uma peça prática, uma questão, 4 questões, exatamente com o número de linhas e exatamente nós sempre sugerimos, né, claro que nós não temos o controle do tempo do aluno quando ele está treinando, mas nós pedimos que você faça na sua casa, no seu escritório, o simulado, fazendo de acordo com o dia da prova. Por quê? Dessa forma, você saberá exatamente o que é que você precisa melhorar no seu manejo de tempo e no seu manejo de espaço. Então, percebam que a nossa preparação estratégica, ela cria situações exatamente como na prova. Nas provas, nos nossos simulados, que simulam provas IESES, nós trazemos o nível de complexidade da prova IESES, nós trazemos situações que a banca IESES cobra, nós fazemos uma cobrança maior da parte formal, ao passo que em provas de outras bancas, como houve recentemente prova do Rio Grande do Sul, como houve da banca Consulplan, nós criamos estratégias para simularmos exatamente as situações que serão visualizadas no dia. Felizmente, temos tido muito sucesso com isso. Nós temos, além de criado situações estratégicas no sentido do direcionamento, de estudo, de manejo de tempo e manejo de espaço, temos acertado, inclusive, as matérias que são cobradas, né? Nós tivemos recentemente a prova de Minas Gerais e o professor Lucas Fujik, que eu mencionei, ele treinou com os alunos exatamente a peça que caiu no dia da remoção e a peça que caiu no dia do provimento. Não à toa, nós alcançamos o 3º lugar na prova de remoção e o 5º lugar na prova de provimento. São alunos Adverum, tá? E nós tivemos um índice de aprovação muito maior do que o da prova em geral. A prova teve praticamente 60% de reprovação e nós tivemos, se não me engano, 70% dos nossos alunos aprovados. Então, assim, nossos índices e resultados mostram que esse planejamento estratégico tem dado um grande resultado, tá, pessoal? Eu mencionei para vocês que há uma dificuldade muito grande nos concursos de cartório, nós sabemos disso, sabemos que não é uma área fácil, né? Ela exige, além de todo o conhecimento técnico, também um conhecimento de gestão privada por parte do titular. Sabemos que, atualmente, quando eu estou gravando esse vídeo, temos ainda mais dificuldades em função da pandemia do Covid, mas o que nós temos percebido é que o aluno sempre consegue se superar, que ele sempre consegue alcançar aquilo que ele quer, aqueles seus objetivos. E nós temos percebido que um primeiro passo muito importante para diversos de nossos alunos tem sido o curso Adverum. Como eu mencionei, é um primeiro passo para a criação de uma estratégia vencedora, para que você chegue no dia achando aquilo natural. Você já vence o seu medo, você já vence obstáculos emocionais a partir da nossa preparação direcionada para o dia da prova. Nós fazemos você treinar tanto que você considerará aquela prova o natural, você já saberá o manejo de tempo, você já saberá o manejo e a utilização do espaço, tudo isso a seu favor, para que todo o conhecimento que você tem, para que toda a preparação que você fez ao longo de sua vida, desde os tempos de colégio, escrita, caligrafia, passando por toda a faculdade, até a sua vida concursal, até o momento dos concursos, não seja em vão, para que você consiga utilizar todo este conhecimento que está arraigado em você e que você consiga passá-lo ao examinador. O conhecimento, se ele estiver somente interno,
o examinador não tem como adivinhar, né? Nós sabemos disso. Mas a partir do momento em que você faz todo este treino e consegue passar todo este conhecimento, você verá que você vai passar de uma nota ruim ou mediana para uma nota excepcional. Nós temos percebido isso em nossos alunos e é por isso que nós temos tido tanto sucesso no mercado e nos tornamos referência. Tá bom? Eu deixo aqui meus parabéns a vocês que assistiram. Desde já, essa parte estratégica, você já está pulando alguns degraus na sua preparação e tenho certeza que vai pular muito mais e que vai conseguir alcançar tudo aquilo que você almeja. Seja um cartório na localização que você quer, um cartório na atribuição que você quer, né? Cada um tem um tipo de sonho, ou mesmo nas condições financeiras que você tanto almeja. Pode contar conosco e eu peço desde já para que você curta o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Fico à disposição, eu e toda a equipe Adverum. E foi um prazer estar com você durante esta aula. Um grande abraço, estude inteligente, estude Adverum.